Olá, tudo bem? Eu sou Rosmar Rodrigues Alencar, professor de Direito Processual Penal e de Filosofia do Direito. Hoje nós vamos tratar de uma distinção que serve tanto como parâmetro probatório como regra de julgamento. É a que se refere ao juízo de certeza e à prova para além de qualquer dúvida razoável. Alguns denominam standards of proof ou standards probatórios. No inglês, temos então proof beyond a reasonable doubt, ou seja, prova para além de qualquer dúvida razoável. Vamos fazer uma distinção do nosso sistema da Civil Law para o sistema da Common Law norte-americano. O parâmetro probatório no nosso sistema não é a prova empírica, não é a fonte da prova. Ela é importante, mas não é esse o parâmetro que é usado no processo criminal. O parâmetro do processo é a afirmação contida na petição inicial. E isso diz muita coisa, porque a forma de verificação da certeza não é a respeito do fato que aconteceu, deixou marcas e desapareceu, mas propriamente a causa de pedir que está contida na petição inicial. É a afirmação do fato por meio de provas que deve preencher o nexo de certeza, o juízo de 100%. Observem que no nosso sistema a questão está no nível do discurso que é encampado no processo penal, limites da validade do discurso jurídico. A afirmação por meio de provas é que deve ser certeira para viabilizar ou não uma condenação ao final. A regra, que é de orientação, está no artigo 386, que dispõe sobre as hipóteses absolutórias. Temos outras regras que dizem respeito à absolvição, mas a do 386 do nosso Código de Processo Penal é o dispositivo que serve de parâmetro para dizer que, somente na hipótese de não ser cabível quaisquer dos casos de absolvição, é que o juiz vai indagar se a prova necessária e suficiente para formar juízo de certeza para condenar. Bom, observem que está tudo no nível do discurso processual, aquilo que é afirmado na petição inicial. E se não fechar como um quebra-cabeça, a solução deve ser absolutória. E o outro parâmetro da Common Law do direito norte-americano, a chamada proof beyond a reasonable doubt, ou prova para além de qualquer dúvida razoável. Esse parâmetro não diz respeito a uma questão jurídica disposta em uma petição inicial. Trata-se de critério entregue ao jurado, critério entregue a um leigo, para orientá-lo pragmaticamente a dizer se há um percentual de 95% ou algo próximo para se afirmar a condenação de alguém. Os jurados no sistema americano, inclusive, em vários países, eles debatem sobre isso e escolhem condenar ou não conforme uma múltipla escolha, conforme um juízo de realidade. Observem que lá nós estamos diante de realismo jurídico, que tem como vetor o que aconteceu ou não no plano da realidade. E no nosso sistema, a coisa é diferente. Nós temos sim um aspecto veritativo da realidade, mas esse aspecto veritativo ele está na premissa menor de um silogismo. A premissa maior, e mesmo a premissa menor em sua maior parte, está no nível do discurso jurídico, na afirmação da petição inicial, que deve ser concordante, consistente, coerente, unidade, integridade e aquela ideia de não contradição para viabilizar ou não a condenação ao final. Então, qual que é a crítica que nós podemos colocar em relação ao uso ou à menção por alguns do beyond a reasonable doubt ou proof beyond a reasonable doubt ou ainda prova para além de qualquer dúvida razoável? É porque o nome prova ou proof desse princípio não diz respeito à prova em sentido jurídico, como aqui no nosso sistema. Não diz respeito, então, àquela ideia de prova enquanto procedimento e fixação em termos de argumento normativo na sentença. A prova referida no princípio de para além de qualquer dúvida razoável é referente à fonte, é referente aos elementos de fato. Então, há um desvio de perspectiva quando usamos o proof beyond a reasonable doubt no Brasil, porque para nós não se contentamos com os elementos de fonte da prova, aqueles que, por exemplo, são cuidados em uma
cadeia de custódia da prova, são conservados para submissão à perícia a um procedimento cujo valor de limitação é a liberdade e, ao final, documentado em norma jurídica com base em um pressuposto de silogismo, de entinema, de argumentação bem formulada e verdadeira. Então, para nós, para o sistema brasileiro, o nexo é de certeza. Se a gente pode falar de estándares probatório aqui no Brasil, é justamente a ideia de certeza, não propriamente a respeito do fato, porque esse não vai ser reproduzido por completo, tal como aconteceu na maior parte das vezes, mas sim em relação ao discurso jurídico e ao acerto indubitável da afirmação de que houve ou não o fato por intermédio de prova. Lembrando que prova é sempre uma palavra ambígua e que deve ser tanto ato, quanto procedimento, quanto norma. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, dá o clique aí, se inscreve para receber as atualizações e não deixa de compartilhar e curtir nossos vídeos. Até a próxima, um abraço!